As últimas palavras de uma mulher cuja vida foi dedicada a servir os mais pobres entre os pobres. Madre Teresa revelou em suas últimas palavras um sentimento avassalador de abandono de Deus, um estado que ela mesma chamou de noite escura da alma, o que pode levar uma santa, conhecida mundialmente por sua fé inabalável, a questionar a presença de Deus em sua vida. Nietzsche uma vez disse: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Madre Teresa encontrou seu porquê no sofrimento humano, vendo nele um caminho para a redenção espiritual. Mas o que ainda não foi revelado sobre Madre Teresa? Em um mundo onde lutamos incessantemente para eliminar o sofrimento, suas palavras nos desafiam a reconsiderar o propósito da dor e da miséria. E, finalmente, suas preocupações com a crescente perda de fé no mundo nos trazem uma visão sombria de um futuro sem Deus. Um futuro que, segundo ela, seria marcado por egoísmo e um vazio moral insuportável. Ao longo deste vídeo, exploraremos como essas previsões não apenas chocam, mas também nos convidam a refletir sobre o sentido mais profundo da existência humana. Madre Teresa de Calcutá, conhecida mundialmente por sua imensa dedicação aos pobres e sua vida de devoção, revelou em suas cartas pessoais um lado de sua jornada espiritual que poucos conhecem. Ela escreveu sobre uma experiência profundamente perturbadora, que chamou de noite escura da alma. Esse termo descreve um período de intensa desolação espiritual, onde a pessoa sente-se abandonada por Deus, mergulhada em um vazio e uma escuridão que parecem não ter fim. Em suas cartas, Madre Teresa confessou que durante muitos anos sentiu uma ausência devastadora da presença divina. Ela escreveu: no meu próprio coração sinto essa terrível dor de perda, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir realmente. Essas palavras são surpreendentes, especialmente vindo de alguém que dedicou sua vida a servir Deus através dos mais necessitados. Essa revelação é ainda mais chocante quando consideramos a imagem pública de Madre Teresa. Ela era vista como um farol de fé inabalável e santidade, sempre transmitindo uma sensação de paz e convicção em sua missão. No entanto, internamente, ela lutava contra uma sensação de abandono divino que ameaçava sua própria crença na existência de Deus. Esse contraste entre sua imagem pública e sua luta interna nos leva a refletir sobre a complexidade da fé e da experiência espiritual. As revelações sobre essa noite escura da alma tiveram um impacto significativo na percepção que temos da fé e do legado de Madre Teresa. Por um lado, mostram que mesmo aqueles que consideramos santos e modelos de devoção podem enfrentar dúvidas e escuridão. Isso humaniza Madre Teresa, aproximando-a de todos nós que, em algum momento, também podemos nos sentir perdidos ou abandonados. Por outro lado, essas revelações desafiam a ideia de que a santidade está isenta de sofrimento e questionamento. Elas nos lembram que a fé é uma jornada complexa, cheia de altos e baixos, e que a verdadeira devoção pode incluir momentos de profunda luta espiritual. A noite escura da alma de Madre Teresa nos ensina que a fé não é a ausência de dúvida, mas a perseverança apesar dela. Seu legado não é apenas de ações e serviço, mas também de uma coragem espiritual que enfrenta a escuridão e continua a buscar a luz, mesmo quando ela parece distante. Madre Teresa de Calcutá tinha uma visão única sobre o sofrimento, acreditando profundamente no valor redentor da dor. Para ela, o sofrimento não era apenas uma condição a ser evitada ou eliminada, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual e de aproximação a Deus. Ela via a dor e a miséria como caminhos que, se aceitos com fé, poderiam purificar a alma e trazer uma conexão mais profunda com o divino. Em várias declarações, Madre Teresa afirmou que o sofrimento humano tinha um propósito espiritual. Ela dizia que, ao carregar suas cruzes pessoais, as pessoas estavam se unindo ao sofrimento de Cristo. Para ela, o sofrimento era uma forma de compartilhar a paixão de Cristo, e através desse compartilhamento, as pessoas poderiam encontrar redenção e paz espiritual. Ela acreditava que, ao aceitar a dor com serenidade e fé, estava se cumprindo um papel divino e se aproximando mais de Deus. Essa visão, no entanto, é bastante controversa. A ideia de que o sofrimento pode ser positivo ou desejável choca muitas pessoas,
especialmente em um mundo que luta incansavelmente para erradicar a dor e melhorar as condições de vida. Hoje, vemos o sofrimento como algo a ser aliviado, tratado e, se possível, eliminado. A medicina, a psicologia e as ciências sociais trabalham para melhorar a qualidade de vida das pessoas, procurando eliminar as causas do sofrimento físico e emocional. Madre Teresa, contudo, via o sofrimento de outra maneira. Para ela, era uma oportunidade de crescimento espiritual, algo que podia fortalecer a fé e a conexão com Deus. Essa visão levanta um debate interessante. Até que ponto devemos aceitar o sofrimento como parte natural da vida? E como equilibrar essa aceitação com os esforços para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas ao nosso redor? Comparando a visão de Madre Teresa com as abordagens modernas, vemos um contraste marcante. As abordagens contemporâneas focam na prevenção e tratamento do sofrimento. Hospitais, terapias e programas sociais trabalham para curar, consolar e melhorar a vida das pessoas. Enquanto isso, a visão de Madre Teresa oferece uma perspectiva espiritual, onde o sofrimento tem um propósito e pode ser uma fonte de significado e crescimento. Esta perspectiva nos desafia a reconsiderar a nossa relação com a dor e a adversidade. Talvez, em vez de ver o sofrimento apenas como algo a ser evitado, possamos também encontrar nele um caminho para a introspecção e a profundidade espiritual. A mensagem de Madre Teresa não é para buscar o sofrimento, mas sim para aceitá-lo com fé e encontrar nele um propósito maior. Em um mundo que busca continuamente o conforto, sua visão nos lembra da resiliência e da capacidade humana de encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Madre Teresa de Calcutá não era apenas uma mulher de ação, mas também uma pensadora profunda, preocupada com os rumos espirituais do mundo. Uma de suas maiores preocupações era a crescente perda de fé que ela via ao seu redor. Para ela, a fé em Deus era o alicerce da moralidade e da compaixão humana. Sem essa fé, temia que a sociedade se tornasse cada vez mais egoísta e desumana. Madre Teresa acreditava que a falta de fé criava um vazio espiritual que as pessoas tentavam preencher com coisas materiais, poder e prazer, mas que nada disso conseguia realmente satisfazer. Ela previa que, à medida que a fé diminuísse, esse vazio moral aumentaria, resultando em uma sociedade onde as pessoas se preocupam menos com os outros e mais consigo mesmas. Esse egoísmo crescente, segundo ela, levaria a uma fragmentação social, onde a empatia e a solidariedade seriam substituídas pela indiferença e pelo isolamento. Quando pensamos em um mundo sem Deus, como Madre Teresa o descrevia, imaginamos um lugar onde as pessoas perderam o senso de propósito maior. Sem uma crença em algo além de si mesmas, as bases da moralidade e da ética podem se tornar frágeis. Madre Teresa via isso como um perigo real, uma ameaça ao tecido social que mantém as comunidades unidas. Ela acreditava que a fé em Deus inspirava as pessoas a agir com bondade, a ajudar os necessitados e a viver com um sentido de responsabilidade para com os outros. As consequências dessas previsões são alarmantes. Se a sociedade realmente perder sua fé, poderemos ver um aumento na desumanização, onde as pessoas se tornam meros instrumentos para os próprios fins, e onde o valor humano é medido apenas pelo sucesso material e poder. Isso pode levar a uma sociedade fria, onde a compaixão é rara e o desespero é comum. Comparando essa visão com as tendências atuais, vemos que a secularização está realmente em ascensão em muitas partes do mundo. A religião está se tornando menos central na vida de muitas pessoas, e isso traz tanto desafios quanto oportunidades. Por um lado, a secularização pode levar a uma maior liberdade de pensamento e a uma sociedade mais inclusiva. Por outro lado, também pode levar à perda de um senso compartilhado de moralidade e propósito. Madre Teresa nos deixa um alerta poderoso sobre o futuro espiritual da humanidade. Ela nos desafia a refletir sobre o papel da fé em nossas vidas e a considerar o que poderíamos perder em um mundo onde Deus não é mais parte da equação. Em um momento em que tantas pessoas buscam sentido e conexão, suas palavras ressoam com uma urgência renovada, convidando-nos a reavaliar nossos valores e o que realmente sustenta nossa humanidade. As últimas palavras de Madre Teresa de Calcutá não foram apenas um adeus, mas um aviso.
Conhecida por sua profunda devoção e incansável serviço aos pobres, Madre Teresa nos deixou um legado espiritual poderoso e, ao mesmo tempo, inquietante. Em suas palavras finais, há um eco de algo que transcende o tempo e o espaço. Uma premonição de grandes mudanças que podem transformar o mundo de maneiras inimagináveis. Madre Teresa, em sua simplicidade e humildade, era uma observadora atenta da condição humana. Suas últimas palavras, repletas de sabedoria e preocupação, refletem uma visão do futuro onde a fé e a compaixão se tornam cruciais para a sobrevivência da humanidade. Para se preparar para o futuro incerto, recomendo que assista o vídeo que preparei sobre como utilizar a poderosa lei da suposição em sua vida. O vídeo estará aparecendo em sua tela. Te vejo lá.